Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Hoje no programa em destaque nós vamos falar sobre o meio ambiente, mas em especial sobre um pacto ecológico aqui do Espírito Santo, Capixaba, que está sendo levantado por uma promotora de justiça lá da comarca de Viana, doutora Isabela de Deus, ela que está como titular da Promotoria do Meio Ambiente, que é a nossa convidada de hoje. Ela está lançando aí esse pacto, exatamente para poder tratar esse assunto, e um assunto que é extremamente atual, Enfim, a gente tem visto aí tantos movimentos para poder ampliar a quantidade de agrotóxicos aqui no nosso país, e ela tem feito um movimento contrário, para a gente poder conscientizar cada vez mais as pessoas que esses agrotóxicos fazem mal para as pessoas e que é possível sim ter saúde, ter rentabilidade não usando agrotóxicos. Primeiramente, quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço também ao nosso telespectador, a quem eu cumprimento. E muito obrigada pela oportunidade de estar divulgando esse pacto que realmente acredito venha promover uma certa ruptura, vamos dizer assim, na nossa agricultura convencional, com uma proposta mais comprometida com a saúde e o bem-estar ambiental. Pois é, Pacto Ecológico Capixaba, não é isso? O evento acontece dia 22 agora de fevereiro, é isso? Exatamente. Na terça-feira nós lançaremos esse pacto, que já foi idealizado já tem uns 2 anos, mas por conta da pandemia teve que ficar sobrestado durante um tempo, e agora finalmente a gente consegue reunir todos os nossos parceiros, contamos com muitos, na divulgação e disseminação desse projeto. O que é exatamente, para quem está em casa entender, a gente até conversou um pouquinho antes do programa começar, doutora Isabela, o pacto, eu até falei um pouco aqui na abertura, é uma forma talvez de, vamos dizer assim, arrebanhar essas pessoas, esses produtores, conscientizá-los e mostrar que há um outro caminho, é mais ou menos isso? Exatamente isso. Na verdade, o que nós estamos propondo para o nosso produtor é a possibilidade de que ele tenha rentabilidade mediante a transição da agricultura convencional para a agroecológica e orgânica. E graças a Deus nós temos no nosso estado uma vocação da agricultura familiar muito forte. Certo. E é essa agricultura familiar que a gente vem apostando nesse produtor para que ele faça essa transição. Obviamente que nós sabemos que o produtor ele encontra muitas dificuldades, e é considerando essas dificuldades que nós fomentamos esse projeto, porque ele reúne uma série de benefícios que podem contribuir para esse produtor para que ele faça essa transição. Certo. Eu poderia citar aqui alguns benefícios, como por exemplo uma assistência técnica mais personalizada, ou seja, a presença de um assistente técnico de forma mais intensa e dando suporte técnico para esse produtor. Além disso, o compromisso do município, no caso do poder público, na aquisição para a merenda escolar de produtos orgânicos e agroecológicos. Isso, inclusive, é muito importante. Desculpa te interromper, mas isso é muito importante, porque você garante a rentabilidade para esse produtor, que é, na verdade, o grande interesse dele, não é mesmo? Exatamente. Não daria para nós pensarmos essa transição se não fosse exatamente considerando o que hoje faz com que, muitas vezes, o produtor opte por se manter na agricultura convencional. Ela pode se apresentar um pouco mais barata, entre aspas, mas obviamente a gente sabe também que esse custo menor, ele é oriundo de uma situação histórica que num determinado período contou com vários incentivos do poder público para que as pessoas empregassem os agrotóxicos, enfim, os fertilizantes. Certo. Mas que nesse momento, dado o conhecimento científico que já alcançamos, ele nos aponta para uma insustentabilidade planetária. Um nível de comprometimento dos nossos mananciais, do nosso solo e da nossa própria saúde, Claro, que nos impõe uma reflexão em torno de qual é o melhor mecanismo de produção de alimentos. E aí a agricultura agroecológica e orgânica, ela tem esse compromisso com uma pegada mais artesanal, mas ao mesmo tempo mais comprometida com a saúde e com a sustentabilidade planetária. E aí, por isso, a gente fomos atrás de parceiros. Parceiros que nos auxiliassem, por exemplo, na questão da merenda escolar. A merenda escolar hoje ela vai poder ter um pagamento até mesmo
com um preço um pouco maior por parte do poder público, desde que o produto adquirido seja orgânico ou agroecológico. Muito legal. Isso já vai valer então para Viana, lá no município de Viana. Já vai valer para Viana, e a nossa intenção, porque nós não temos como parceiro somente o município de Viana. Certo. Um dos nossos parceiros também é o governo do estado do Espírito Santo, através da Secretaria Estadual da Agricultura e também através do INCAPER, que é o órgão da extensão, né, técnica. Além disso, então nosso interesse é fazer com que esse projeto piloto de Viana ele possa ser disseminado no estado todo. Por isso, inclusive, nós temos trabalhado no âmbito do Fórum de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e Transgênicos uma agenda positiva, nesse primeiro momento, ainda traçando um diagnóstico do nosso estado sobre as nossas possibilidades, se existe gente técnica no poder público municipal para poder fomentar essa transição, para então depois disseminarmos o projeto para os demais municípios. Bacana demais. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou reforçar, já que o evento acontece, o Pacto, né, Ecológico Capixaba acontece no dia 22 de fevereiro, terça-feira, lá em Viana, não é isso? Às 8 horas da manhã, ele será lançado e reunirá os 40 produtores que já fizeram a adesão a esse projeto. Vamos só reforçar aqui o local, vai ser no Recanto dos Lagos, Rua Getúlio Vargas, no bairro Universal, em Viana. Isso. Não é isso? E nessa ocasião contaremos com mais outros parceiros, como por exemplo o IFES, a Faculdade de Direito de Vitória, porque é fundamental a gente trazer a academia, na medida em que a academia pode reforçar exatamente, trazendo dados estatísticos, trazendo conhecimento científico atual sobre as matérias envolvidas. Bacana demais. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos continuar conversando com a doutora Isabela de Deus, né, também sobre um pouco mais sobre a sua atuação no Ministério Público, mas já fica esse convite, esse reforço para que todo mundo que puder participe, em especial os interessados, né, produtores ou pessoas que fazem parte aí desse meio, né, de produção rural. De fato, é uma mudança de paradigma e algo que pode de fato transformar, né, aí o nosso futuro. A gente não está falando do agora, a gente está falando para o futuro, né? Não só o agora, é o futuro. É bem rapidinho, o programa em destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a promotora de justiça, que atua atualmente lá na comarca de Viana, a doutora Isabela de Deus. No bloco anterior nós falamos um pouco sobre o Pacto Ecológico Capixaba, que ela está lançando já na próxima semana, aliás, na próxima terça-feira, e falando exatamente sobre essa questão, conscientizando, né, sobre a questão aí dos agrotóxicos, né, e talvez mudando essa realidade com os produtores rurais. Doutora Isabela, agora queria falar um pouco da sua atuação, né? A senhora está no Ministério Público desde 2005, é isso? Exatamente. Sempre teve essa vertente, assim, talvez essa ligação mais forte com o meio ambiente? Olha, na verdade, o meu primeiro contato com a área ambiental, ele aconteceu quando eu era promotora lá em Cachoeiro de Itapemirim, que eu me deparei com um cenário bastante desafiador, que era a questão da destinação da lama abrasiva, né? Que era disposta, ela é um subproduto, né, do beneficiamento de rochas ornamentais. E aí aquilo me trouxe esse amor pelo meio ambiente, ele sempre aconteceu. Certo. Mas naquela oportunidade especificamente, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E eu nem era titular da promotoria ambiental, não, mas pedi designação e comecei a minha estrada, assim, pelo Ministério Público na atuação ambiental. De lá para cá, isso já tem mais ou menos mais de 10 anos, porque isso já foi bem no início, tem uns 13 anos. Sim. Eu simplesmente fui me firmando nessa área, dado o meu amor, realmente eu gosto muito dessa questão, tanto urbanística quanto ambiental. Inclusive, a gente até comentou um pouco antes do programa, né? A senhora estava me falando que a preocupação que a senhora tem, não só com o promotor, mas também como que acompanha, como o nosso país tem ampliado essa questão, por exemplo, dos agrotóxicos, né? Então, isso também aumenta também a sua preocupação nesse sentido, também de defender essa bandeira também, não é? Com certeza. Infelizmente, a gente tem ainda por parte, assim, do cenário político, nós estamos atravessando muitos retrocessos e eles recaem num dos pontos sobre a questão dos agrotóxicos, que só no ano de 2021
foram aprovados cerca de 552 novos ingredientes ativos, e sendo que 30% desses 552 já são vetados na Europa. Sim, ou seja, então, preocupante, né? É preocupante até mesmo para a nossa questão econômica. Claro. Então, fazer essa reflexão é fundamental, porque nós estamos, muitas vezes, achando que estamos dando passos rumo a um avanço na produção do agronegócio, mas esquecemos que os nossos produtos e as nossas commodities podem ser vetadas no cenário internacional na medida em que esses compromissos internacionais avancem rumo a uma proposta mais comprometida com a sustentabilidade ambiental. É importante a gente reforçar que o Ministério Público atua exatamente na defesa da população, né? É um órgão que tem extrema importância. E quando a doutora Isabela coloca essa questão, é muito importante, porque isso que ela falou é muito forte. A gente tem vivido alguns retrocessos, em especial na esfera ambiental do nosso país, né? Eu acho que talvez por muito tempo a gente não viu tanta devastação, tanto desmatamento, né? E a gente só está citando alguns pontos, na verdade. E infelizmente a gente está a caminho de outro retrocesso, tendo em vista a aprovação do PL 6922, que foi aprovado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, e que é o chamado PL do veneno, né? Que na verdade vai nos desacobertar em relação até mesmo os nossos órgãos técnicos responsáveis pelas análises ambientais, já que ele prevê, inclusive, autorizações automáticas, prevê que determinados ingredientes ativos não precisam ser registrados aqui se contiverem aprovação e registro em outros 5 países da comunidade internacional. Então, assim, isso nos fragiliza até mesmo do ponto de vista da nossa soberania. Sem dúvida alguma, né? E preocupa, né? De fato, às vezes, políticas talvez não tão focadas no interesse da população, da saúde das pessoas, e sim no interesse talvez financeiro, econômico mesmo. Exatamente. Então, de fato, isso é preocupante. Olha, que pena que o tempo está acabando, gente. Eu quero agradecer muito a doutora Isabela de Deus, promotora de justiça do Ministério Público do Estado, hoje atuando na comarca de Viana, né, e trazendo essa bandeira tão importante que é a bandeira do meio ambiente, e esse evento que a gente reforça, acontece dia 22 de fevereiro, terça-feira, lá no Recanto dos Lagos, não é isso? Em Viana, bairro Universal, que é o Pacto Ecológico Capixaba, trazendo aí essa reflexão sobre a questão do uso dos agrotóxicos, né? E como isso pode mudar essa realidade e não deixar de ser rentável para os produtores, né? Doutora Isabela, foi um prazer, muito obrigado, parabéns pela sua atuação. Muito obrigada pela oportunidade e esperamos novamente vir aqui mostrar os resultados posteriormente. Já fica o convite para retornar, viu? Muito obrigado mais uma vez. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Para rever essa entrevista, acesse aí simnoticias.com.br. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!